Amostra grátis. Oferecimento Unimed Divinópolis e Mega Scan. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda semana, com a reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a nossa estrutura para que possamos levar até você, telespectador de Divinópolis, e onde quer que você nos acompanhe pelo www.tvcandidez.com, a nossa programação ao vivo. E por que do ao vivo? Ao vivo o telespectador participa conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo, nessa interação imediata com o telespectador. Nesta que é a primeira quarta-feira de novembro de 2020. Nós estamos em novembro e novembro remete à questão da prevenção do câncer de próstata. No mês passado, tivemos outubro. O programa Amostra Grátis destacou aqui a questão da prevenção do câncer de mama. E eu não vou perder mais tempo no primeiro programa de novembro de 2020. Vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2020, eu recebo o urologista Deni Veloso. Doutor Deni Veloso, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui em 2020. Samuel, muito boa noite. Fico muito envaidecido por participar desse programa fantástico. Queria agradecer a oportunidade de participar da Amostra Grátis. E a gente fica sempre à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida que possa vir do assunto ou de outro assunto que vier a surgir nesse bate-papo. Legal. O doutor Deni Veloso esteve conosco aqui. Aí eu estava comentando com ele pouco antes de entrarmos aqui ao vivo do ar. Foi em novembro de 2018. Só espero que a gente não demore tanto, viu, Deni? Porque as suas informações, elas são importantes. E você já me relatou que aqui é um ambiente que você fica muito à vontade, a gente percebe isso. Em nome da direção da TV Candidez, a gente quer agradecer essa parceria, da sua presença aqui conosco, tendo um médico que é urologista, e eu faço questão de citar logo na abertura, que é doutor e é professor. E eu falo para o Deni que quando a gente entrevista um professor, a gente fica muito tranquilo, né? Porque é um professor que domina uma sala de aula, é muito tranquilo. Ô, Deni, eu vou começar aqui com um dado. Em 98% dos casos, o câncer de próstata está relacionado à questão do envelhecimento masculino. Mas os mais jovens, ultimamente, estão ficando um pouco mais alerta com relação ao aparecimento cada vez mais precoce da doença. Isso é fato? É verdade que o câncer de próstata, ele aparece de uma maneira crescente em relação à faixa etária. Então a gente percebe que ele é menos prevalente em pacientes de 40 a 50 anos e vai aumentando essa prevalência de 50 a 60, 70 a 90, de maneira que nós temos uma programação biológica para desenvolver o câncer de próstata com a senilidade. No entanto, o tipo ou a modalidade ou o comportamento ele será tão mais agressivo quanto mais jovem for aquele paciente. Então, no indivíduo mais novo, o câncer de próstata tende a ser um pouco mais agressivo e daí a gente faz essa lembrança sempre, em especial no mês de novembro, mas faz essa lembrança sempre do diagnóstico precoce, da avaliação de rotina e do check-up da próstata. Há 2 anos atrás, em novembro de 2018, eu me lembro que nós abordávamos a questão do preconceito. Nesses últimos 24 meses, nesses últimos 2 anos, você consegue, pela sua experiência, uma experiência de consultório, uma experiência de hospital, consegue fazer uma avaliação? Esse preconceito, ele está caindo? O homem está ficando um pouco mais atento no que diz respeito à questão da prevenção da doença? Eu costumo dizer que o homem ainda é o sexo frágil, né? O homem, ele tem uma expectativa de vida inferior à expectativa de vida da mulher. A mulher se cuida um pouco mais, se cuida com mais frequência, ela vigia um pouco mais a saúde. E um desses fatores, não só a violência urbana nos mais jovens, mas um desses fatores de menor sobrevida do homem em relação à mulher, tem a ver com esse cuidado.
né, de hábito de vida, hábito saudável e o câncer de próstata. Então, o homem que se preocupa um pouco mais, que faz o check-up, que faz os exames de rotina, ele tem uma expectativa de vida melhor e, além disso, ele tem um diagnóstico de doenças mais precoces, por exemplo, o câncer de próstata. Essa temeridade em relação ao diagnóstico, que se traduzia um pouco pelo preconceito, isso tem diminuído em muito pela informação, pelo programa que tem mostrado realmente. Todo ano a gente está aqui, né? O Novembro Azul não era uma coisa que existia há 15 anos atrás. Então, a claridade dessas informações, a clareza dessas informações, elas estão realmente fazendo essa mudança em relação a esse preconceito, ao diagnóstico precoce e a possibilidade de um tratamento mais adequado e eficaz, né? Bom, nós vamos ter aqui agora um depoimento de um jovem, eu digo jovem porque aos 55 anos é jovem, de um empresário, advogado, é um querido primo de Contagem, está nos assistindo agora ao vivo pela internet, pelo www.tvcandidez.com, que é o Edivaldo, empresário do ramo de madeiras, advogado. Aos 55 anos descobriu a doença e de imediato fez a cirurgia para a retirada da próstata. Olha só o depoimento dele, como é importante os homens na faixa etária dos 50 anos ter atenção com relação à prevenção. Vamos lá. Boa tarde, Samuel do Vale. Boa tarde, Amostra Grátis. Meu nome é Edivaldo Amaral, sou comerciante aqui na região de Contagem, no estado de Minas, também advogado. Gostaria aqui de aproveitar o ensejo aqui de estarmos no mês de novembro, com a campanha do Novembro Azul, e relatar um pouco do que aconteceu comigo em 2018. Mas, obviamente, em 2017, fui detectado com câncer de próstata. Vim fazendo todos os exames, fiz o exame de toque. Na verdade, foi detectado pelo PSA. Um exame rotineiro, meu PSA deu elevado. O meu médico pediu para que eu fizesse uma ressonância magnética. Foi detectado um ponto escuro, pediu a biópsia. E aí eu tive a triste notícia de saber que eu estava com câncer de próstata. Gleason 9, grau mais agressivo do câncer. Fiquei, na verdade, confesso a vocês, muito desanimado, abatido, mas isso durou alguns dias somente. Depois veio uma vontade muito grande de viver, uma fé em Deus muito grande. Fiz a cirurgia, passei por um momento, fiz a cirurgia da robótica, um momento de recuperação. Hoje eu estou aqui bem, graças a Deus. Então eu peço a vocês que se cuidem, que não tenha nenhum medo de fazer os exames, porque no meu caso foi detectado ainda há tempo, né? O câncer de próstata é um câncer tratável, o mais tratável, um dos mais tranquilos, ele sendo detectado com antecedência. Então eu peço a vocês para que não deixe, esse tempo passar sem fazer os exames rotineiros, como o exame PSA, o exame de toque, são exames importantes. Nós estamos aí no mês de novembro, vamos fazer, pessoal, vamos correr atrás do que nós temos disponível hoje na ciência, onde nós podemos ainda detectar com bastante antecedência essa doença que pode até matar. Então eu digo a você hoje, uma pessoa que passou por tudo, por todos esses percalços aí do câncer, aos 55 anos, você veja, fui detectado, o pessoal falava acima, que era muito comum aparecer depois de 65, por aí, mas agradeço muito a Deus e não poderia passar essa oportunidade aqui hoje de deixar para vocês esse alerta. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Um abraço aí, portanto, ao Edivaldo. Muito obrigado por esse depoimento. Você acredita, doutor Denis Veloso, que esse tipo de depoimento que nós acabamos de ter do empresário, do advogado Edivaldo Amaral, ele contribui para aquele homem que está assistindo agora e tem um pouco de receio com relação a essa questão do exame? A experiência de quem efetivamente viveu e vive o tratamento, ela é extremamente importante e às vezes ela é mais exemplar do que propriamente a gente tentando demonstrar na experiência profissional. Hoje a cirurgia robótica é o que há de mais moderno e avançado. A gente realiza esse procedimento de cirurgia robótica, é o que há de mais moderno e avançado.
Mas a gente não deve esquecer o básico, né? Então ele fez o diagnóstico inicial, foi com exame clínico, com toque, fez alguns exames em sequência e fez o que há de mais avançado no tratamento com a cirurgia robótica, mas sem esquecer de onde veio, sem demonstrar a experiência que tem, sem enfrentar de frente o problema que se deparou diante dele. Então, o depoimento de quem realmente passa por um problema, passou por um problema, enfrenta e vence, ele é muito mais significativo do que a experiência profissional de eu vir aqui e falar, olha, faz a cirurgia robótica, vamos fazer o melhor tratamento. O melhor tratamento é um bom apoio, é um diagnóstico precoce. As modalidades de tecnologia são importantíssimas, mas elas agregam valor naquele diagnóstico precoce e na doença que a gente diagnostica precocemente. Né? Ok, no quarto bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa sua experiência com relação à robótica, porque não é qualquer urologista que faz, é preciso um treinamento, sim, eu estou certo? Sim, sim. E é feito hoje em Divinópolis nós não temos ainda a questão da cirurgia robótica. Não, em Divinópolis a gente não tem ainda o robô. É claro que o robô, ele na verdade, ele agrega valor a um procedimento cirúrgico. A gente tem algumas opções de cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, que a gente dispõe das duas aqui. E a cirurgia robótica é uma técnica laparoscópica, que é por vídeo, mas que ela é auxiliada com o robô. Né? Então, o treinamento por qual se passa o urologista para fazer cirurgia robótica, ele é um treinamento bastante rigoroso, é um treinamento intensivo e extensivo e que visa agregar valor entre a cirurgia aberta, entre a cirurgia laparoscópica, tentando deixar aquele procedimento de alta resolução e minimizar os danos que podem vir com o tratamento cirúrgico. Muito bem. E o Túlio está me avisando aqui que nós temos uma pergunta que foi enviada agora há pouco pelo nosso WhatsApp. É um vídeo, Túlio? Coloca para a gente, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Boa noite para o Dr. Deni Veloso. Gostaria de perguntar para o Dr. Deni se a prostatite pode causar câncer de próstata. Meu nome é Manuel, moro no bairro Porto Velho. Obrigado, boa noite a todos. O médico Deni Veloso responde pra gente, o nosso Manuel. Obrigado pela sua participação, Manuel. Quem quiser pode enviar também vídeo, não tem problema. A gente coloca aqui porque o programa é ao vivo e este ao vivo faz toda a diferença. Manuel, muito boa noite. Para te ajudar a esclarecer, a gente tem que entender o seguinte, a próstata, ela pode adoecer basicamente de um crescimento, de um aumento do volume, que é a hiperplasia benigna da próstata, do câncer de próstata, que é uma doença diferente, e da prostatite. A gente pode dizer que a prostatite que tem 5 tipos de manifestação, mas enfim, são esses 3 tipos de adoecimento da próstata. A grande questão não é se a prostatite pode levar, se ele pode acarretar o câncer de próstata. É que às vezes o diagnóstico de uma doença, outra, podem se confundir e pode acontecer ao mesmo tempo. Então, o paciente que eventualmente tem um crescimento benigno da próstata, ele pode desenvolver algum grau de inflamação ou de infecção prostática, que é a prostatite, e porventura, com o tempo, subjacente àquela avaliação, se detectar um câncer de próstata. Então, uma coisa não leva a outra, mas elas são concorrentes, elas podem ocorrer separadamente, e o diagnóstico de uma ou de outra deve ser feito com o auxílio do urologista. Muito bem, eu vou encerrar agora esse primeiro bloco na fechada, por gentileza, a nossa equipe, dizendo para você que a Megscan é sinônimo de ressonância magnética. Está localizada na Getúlio Vargas 825. Quando você precisar de uma ressonância magnética, você vai lembrar do nome que te inspira mais confiança. E esse nome é Megscan. Megscan, um grande abraço para toda a equipe da Megscan. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje, que é ao vivo. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você.
Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar. Também é delivery. Peça pelo 3216-4137. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias, para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. A CMVet possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539. Centro Divinópolis. A nova Pane de Caetane já está de portas abertas e pronta para te receber com todos os produtos que você já conhece e outras variedades. Venha se deliciar na padaria mais simpática da cidade. A nova Pane de Caetane está na Avenida Divino Espírito Santo, 488, quase esquina com 7 de setembro, com estacionamento próprio, qualidade e bom atendimento. Agora, em mais uma nova opção, a melhor hora do seu dia é na Pane de Caetane. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Helion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Helion, você vai gostar. Helion, o seu novo laboratório. Volta ao vivo nesta terça-feira. Na próxima terça-feira a gente vai falar sobre a questão dos cuidados com a pele. O Túlio coloca uma foto pra gente, a gente vai receber na próxima terça-feira pela primeira vez. A doutora Renata Mendes conosco, portanto, vai falar sobre a questão, né? Estamos aproximando do Dezembro Laranja, mas o programa Amostra Grátis já antecipa e já vai tratar desse assunto dos cuidados com a pele. Muito obrigado aí ao Túlio. De volta ao vivo, a gente está recebendo hoje com muito prazer o médico urologista Dr. Denis Veloso. Ele é doutor e professor da Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis. Denis, a gente já contou muito aqui um pouco da sua história, principalmente da última vez que você esteve aqui conosco. Nós falamos sobre a questão do seu envolvimento com a cidade, você é de Montes Claros. E mais uma vez eu te pergunto, depois de 2 anos que eu estive com você, Divinópolis foi uma aposta certa sua? Nunca acertei tanto, né? Minha formação é na UFMG e lá eu conheci minha esposa. Minhas meninas estão em casa assistindo, cobraram um tchauzinho, sempre tem que dar um tchau para elas, mas enfim. Mas daqui a pouco você vai dar um tchau especial para elas aí. O que é interessante é que o acerto em Divinópolis, ele foi na mosca.
né? A cidade é calorosa, a cidade que recebe muito bem, é uma cidade de pessoas grandes, pessoas empreendedoras e de pessoas humildes e simples e de bom trato, né? Isso é fantástico aqui. Que legal, que bacana. O programa Almoça Grátis nos últimos meses tem feito aqui um programa um tanto quanto diferente, porque o mais importante é trazermos aqui, na aberta por gentileza, Túlio, é trazermos aqui informação referente à questão do tema que nós estamos abordando, que é a questão do câncer de próstata hoje, mas humanizar essa entrevista e contando um pouco da história, quem que é esse profissional que está aqui conosco? A gente já contou um pouco da sua história e você já falou, e eu não vou te pedir para você repetir hoje um pouco da sua história. Mas eu gostaria que você ficasse atento, porque nós temos aqui alguns depoimentos, alguns aí que a nossa equipe de produção preparou para que o público conhecesse um pouco mais quem é o Deni Veloso, esse urologista aqui da Divinópolis, que vem a cada dia mais conquistando o seu espaço, né? Não é só pela sua competência, mas é pela sua maneira de ser. O Deni atende a todos com muita presteza, com uma educação. A impressão que eu tenho é que você nunca vai perder a calma, você sempre vai manter essa tranquilidade. Eu estou certo ou estou errado? É por aí ou não? 99% das vezes. Então é como quase um resultado do DNA. Eu tenho aqui 2 depoimentos iniciais. Eu vou pedir aí ao Túlio que coloque para a gente o primeiro depoimento de um colega seu que é médico e é seu paciente. E nesse mesmo depoimento, uma pessoa que lida com você já há 12 anos. Coloca para a gente, a nossa equipe. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite aos telespectadores do programa Amostra Grátis. Falar do Dr. Deni para mim é uma honra, é um prazer, porque além de um grande médico, é um homem muito elegante, uma pessoa muito fina, uma pessoa muito educada. Na minha opinião pessoal, um dos maiores médicos que o Centro-Oeste já viu. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de trabalhar ao lado desse profissional que só me faz e só nos traz alegrias e coisas boas. Dr. Deni, aqui um grande abraço e muita admiração pelo seu trabalho e também um abraço da Tamires, que é minha noiva e é estudante de medicina e fala 1000 maravilhas de você, segundo ela, um dos melhores professores da universidade, né? E já vi isso da boca de vários alunos. Grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite a todos, boa noite Samuel do Vale. Sou Ana Cecília, trabalho com o Dr. Deni há anos. Eu me sinto bem à vontade em falar sobre o Dr. Deni. Uma pessoa muito íntegra, uma pessoa ímpar em tudo o que faz. Não só como patrão, como médico, como professor, vejo nele uma dedicação e um carinho muito grande com todos. Não só ele, mas também todos os médicos da clínica do Dr. David Sena, doutora Denise Sena. Eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa equipe há 12 anos e espero que tenhamos mais anos pela frente. Muito obrigada, Samuel do Vale, parabéns pelo programa e um forte abraço a todos. Muito obrigado aí ao Túlio, que é a nossa produção aí, colhendo esses depoimentos do doutor Rony Quirino e da Ana Cecília, que está há 12 anos lá com você. Como é que você comenta esses 2 primeiros depoimentos? Assim, eu não estava sabendo, mas assim, fico muito satisfeito. É uma alegria enorme. A Tamires, minha aluna, noiva do Rony, assim, um abração. Rony, adorei sua camisa. Eu vi um pedacinho dela embaixo, essa camisa pela Com, e eu acho que a batalha do Rony junto à Com, junto a essa sociedade de combate ao câncer, é fantástico. Eu acho que, assim, adorei. A Ana realmente tem cuidado da gente, né? Há muito tempo tem cuidado da gente. Ela que, Samuel, você estava falando logo mais cedo, assim, em relação ao tempo, como que a gente dá conta de resolver as coisas com o tempo. Eu perguntei ao dele como é que ele consegue administrar o tempo dele, porque ele tem o seu atendimento, que é normal lá na clínica, né? Isso. Ele é cooperado Unimed Divinópolis, professor da Universidade Federal São João del Rei, tem que lidar diretamente com o hospital, porque ali estão as cirurgias. Sim. E você também tem atendimento na COA também. Sim. E eu perguntei ao Deni, como é que você arruma tempo para isso? É o time.
A resposta é o time, é o nível desse time que a gente tem para trabalhar, é que dá esse tempo, que dá esse prazer, que dá essa satisfação da gente poder trabalhar realmente com o que gosta, realmente dar o retorno daquilo que a gente faz com muita alegria acima de tudo, né? Eu fico envaidecido, muito contente mesmo. Muito obrigado. Ok. Eu tomei conhecimento, fazendo uma pesquisa aqui de você, que você, no seu primeiro vestibular, passou em 5 universidades federais aí, isso é verdade? Eu fiz uma bagunça aí. Eu fiz uma bagunça, mas é por aí. Nós vamos ter mais 2 depoimentos aqui ainda nesse bloco. Eu vou pedir à nossa equipe que coloque pra gente. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesses 2 depoimentos a seu respeito. Vamos lá. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é Rômulo Veloso, pai do Dene. Falar do Dene é alguma coisa que me deixa extremamente envaidecido e emocionado, porque a lembrança que eu tenho do Dene, como criança, é de alguém que já sabia o que queria e o tamanho do sonho que desejava, porque ele sempre se preparou para ser médico e nunca manifestou qualquer interesse em qualquer área que não fosse a da medicina. Quando prestou vestibular, rapidamente ele foi aprovado e simultaneamente passou em 5 universidades federais, havendo escolhido a UFMG, e onde formou-se como médico. Logo em seguida, ele fez 2 residências, uma em cirurgia geral e outra em urologia. Não satisfeito, buscou especialização, fazendo mestrado e doutorado na área médica, buscando então uma vida acadêmica, e exerce como professor. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou a Dora Veloso e tenho a felicidade de ser a mãe do Dene. Falar dos filhos em um tempo tão curto não é fácil. Imagine, então, você falar de uma pessoa que só te enche de orgulho, tanto pela sua competência, quanto pela sua dedicação e cuidado. O Dene, para mim, é um exemplo de pai, um exemplo de filho, um exemplo de profissional, além da capacidade que tem de conciliar tudo isso com o seu trabalho e ser esse gigante em sua área de atuação, seja como médico ou como professor, né, e cultivar ainda essa sua característica mais marcante, que é a humildade. Eu ficaria aqui horas falando de você e da sua genialidade e da infinidade de adjetivos que te definem. Mas eu sintetizo, né, dizendo que você é uma pessoa, é uma criatura especial e que Deus foi muito generoso comigo ao me dar essa responsabilidade de cuidar de você e de vê-lo transformando neste grande homem. Obrigado aí ao Túlio, à nossa equipe. Como é que você recebe esses 2 depoimentos dos seus progenitores? Isso aí não estava falando, não estava combinado isso. Não estava. Poxa vida, meu pai, minha mãe, quer dizer, são pessoas que para mim são referência, foram referência, serão referência. Eu não tenho o que dizer, né? Meu agradecimento para com eles é uma coisa comensurável. Realmente, se você quer me deixar calado, sem palavras, então você mostra essas 2 figuras aí. São 2 professores fantásticos. Meu pai de matemática, minha mãe é professora de biologia. Assim, os 2, para mim, são o norte de condução de vida mesmo, né? Então, eu fico muito satisfeito de ter entrado na carreira acadêmica, mas muito em parte por causa dos 2, né? Que para mim são o meu norte, né? Então é por aí mesmo. Então, na verdade, a questão de ser professor dava um pouco já no sangue também, né? Já é uma questão genética, digamos assim, podemos falar assim. Com certeza. Nós vamos encerrar esse bloco agora. A gente está falando aqui um pouco e recebendo hoje com muito prazer o Dr. Dene Veloso. Ele é médico urologista aqui de Divinópolis. Nós estamos falando sobre a questão do Novembro Azul, mas estamos também destacando um pouco o outro lado desse profissional, como tem acontecido com alguns que passam aqui
pelo programa Amostra Grátis da Saúde. Nós vamos agora mais 2 depoimentos para a gente fechar esse bloco e o Túlio, na coordenação, coloca para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Aqui é Denise, esposa do Dr. Dênio, convidado de hoje. Bom, falar do Dênio é muito fácil, porque vem à mente só coisas boas. Ele é uma pessoa muito divertida, muito humilde, muito dedicada a tudo. Tudo que ele faz bem feito. Eu, assim como ele, sou médica e professora e conheço as dificuldades do trabalho. Por isso, reconheço a grande dedicação e o grande compromisso que ele tem com a profissão de médico e de professor. Por isso ele é tão competente. Outra coisa muito importante e fundamental é que, mesmo com tanto trabalho, ele é muito atencioso com a família. É um pai exemplar, eu diria até um super pai, já que ele é pai de trigêmeas. Tudo é multiplicado por 3. A felicidade, a alegria, a confusão. E por fim, eu e ele estamos juntos há 20 anos, desde a época da faculdade. Éramos inclusive da mesma turma, na mesma sala. E desde então a gente está sempre junto, em todos os momentos, em todas as decisões. Espero estar junto dele para sempre. Obrigada, Samuel do Vale. É isso, então. Um abraço a todos e parabéns pelo programa. Oi, papai! Você é muito especial. Você também é atencioso, brincalhão e engraçado. Nós te amamos muito. Tchau! Não é fácil não, isso. Como é que você recebe aí essa mensagem? Hoje teve taekwondo com o mestre Lander, eu não pude participar, elas participaram, enfim, queria agradecer o mestre Lander também, mas como é que não gosta da Denise? É um espetáculo. Que bacana. As meninas são fora de série, eu acho que esse vídeo, talvez esse tipo de animação elas fizeram, mas enfim, eu tô sem palavras, né? É difícil dizer assim. Legal, olha aqui, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias, para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. A CMVet possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. A nova Pane de Caetane já está de portas abertas e pronta para te receber com todos os produtos que você já conhece e outras variedades. Venha se deliciar na padaria mais simpática da cidade. A nova Pane de Caetane está na Avenida Divino Espírito Santo, 488, quase esquina com 7 de setembro, com estacionamento próprio, qualidade e bom atendimento. Agora, em mais uma nova opção, a melhor hora do seu dia é na Pane de Caetane. Chega de fila.
Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo. Fique em casa, porque uma hora tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa Hospital São Judas Tadeu. Nesta quarta-feira, a primeira quarta-feira de novembro, amanhã tem mais um debate aqui transmitido pela TV Candidez. Nós estamos realizando durante esse período uma programação diferente da terça na quarta, devido aos compromissos da direção da TV Candidez pelo Mairim Pinto de Aguiar Júnior, com compromisso com os debates. A TV Candidez tem esse compromisso em manter a população bem informada. Amanhã teremos mais um debate, vai ser a partir de 9 da noite. É um debate junto com o site Divi News do meu amigo Geraldo Passos. Um grande abraço para o Geraldo Passos, de Olho na Notícia. Faculdade Pitágoras, Divi News com a TV Candidez, 5 de novembro, amanhã, 9 da noite. Transmissão pela TV e, é claro, também pelas redes sociais. Muito obrigado aí ao Túlio, que está hoje comandando ao vivo, que esteve ontem também, né, Túlio? Comandando aqui todo o debate com os candidatos a vice-prefeitos. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o médico Deni Veloso. Hoje nós estamos falando sobre a questão do câncer de próstata. Estamos no novembro, que é considerado o novembro azul. Ô, Deni, eu vou voltar te perguntando como é que está o coração dele. Está mais tranquilo agora, depois de todos esses depoimentos? Está acelerado ainda, né? Está acelerado ainda. E o seu Ibope aqui hoje está alto, viu? Juliano está te mandando aqui um abraço. Olá, boa noite. Sou paciente do Dr. Deni. Relato que, além de médico, ele é uma pessoa que tem uma palavra amiga e de consolo com todos. Faz com carinho de sua profissão o seu grande amor pela vida e pelas pessoas. Obrigado, grande abraço. O Juliano, quem está mandando, parece que ele é um baterista. Está aqui uma imagem aqui de uma bateria. Está mandando um abraço para você, seu paciente, Deni. Um grande abraço, Juliano. Deixa eu ver aqui. Reinaldo Cadeirante, agradeço muito a Deus e também agradeço ao Dr. Deni. Mando um grande abraço para o Dr. Deni. Sou o Reinaldo, paciente dele. E ele é um ótimo médico. Estou assistindo aqui o programa, Samuel, melhor médico da região. Fez até uma foto nossa aqui, ó, tá ao vivo. Essa é a grande vantagem do programa ao vivo, né? O pessoal participando. Quer agradecer aqui o Reinaldo? Agradeço, Reinaldo Cadeirante. O Reinaldo é cruzeirense. O Reinaldo não está numa fase muito boa não, né, Reinaldo? Então, não, né? Mas ele vai recuperar. Esse Cruzeiro tem que subir. Eu sou atleticano, mas eu torço para o time de Minas, né? Acima de tudo, né? Legal, forte abraço ao amigo Dr. Deni, parabéns, grande mestre profissional da medicina, sempre inovando. O que estava te mandando aqui é o Edson Vilela. Edson, grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. Ele que foi entrevistado aqui recentemente do Flaviano Cunha, 2 semanas atrás. Grande abraço, Edson, muito obrigado aí pela sua audiência. Um grande abraço. O Bope aqui hoje está bem acentuado.
Bacana, muito obrigado aí a todos pelas suas mensagens. E a gente continua com a nossa entrevista aqui ao vivo, ressaltando sobre a questão do Novembro Azul. Nós falamos sobre a questão do preconceito, tem uma mensagem aqui também pedindo para você perguntar questão do preconceito. E ao mesmo tempo a pessoa pergunta que não quis se identificar. É possível ter câncer de próstata antes dos 40 anos? Muito obrigado a você que enviou a pergunta. É raríssimo, né? A gente entende que o câncer de próstata ele é uma doença que acomete crescentemente mais, né? Ou frequentemente mais, conforme o aumento da idade. Embora seja raríssimo antes de 40 anos, a gente tem que lembrar o seguinte. Naquele paciente em que o diagnóstico foi feito com determinada idade, o filho daquele paciente tem uma chance maior de ter o diagnóstico realizado 10 anos antes. Por isso que a história familiar é importante e significativa. Se tem história familiar do pai ou do irmão com o diagnóstico de câncer de próstata, esse check-up que é feito com o urologista, com o PSA e o exame do toque, ele tem que ser feito, por exemplo, a partir dos 40 anos e não necessariamente a partir só dos 50 anos, que é o que a gente recomenda para todo mundo, né? Então, todo homem, a partir de 50, faz o check-up, mas se tem história familiar, faz a partir dos 40 e, embora seja raro antes dos 40, isso acontece, né? Por que em alguns casos é constatado o câncer de próstata, é realizada a cirurgia para a retirada do órgão? Em alguns casos, há indicação da quimioterapia e outros casos não há indicação. Conseguiu entender aqui a pergunta do telespectador? Hoje, o que a gente precisa entender é o seguinte, o estadiamento, você saber em que situação se encontra um paciente com câncer de próstata, ele é fundamental. Ele começa com o PSA, com o toque, mas ele vai avançar em alguns exames, por exemplo, a ressonância, tem alguns exames mais modernos, como o PET-PSMA, que não vai usar em todo mundo, mas em alguns casos específicos. E ao determinar em qual estadiamento que está aquela doença no paciente, aí vai ser elencado qual que é o melhor tratamento, que pode ser cirúrgico, que pode ser uma radioterapia, ou em algumas situações o bloqueio hormonal com injeção, que aí o telespectador poderia estar dizendo que é a quimioterapia. A quimioterapia mesmo, no caso do câncer de próstata, ele vai ser utilizado só em casos mais avançados, em doença mais grave, ou em doenças que já têm uma recorrência e de difícil tratamento. Mas a gente usa todas as modalidades do tratamento oncológico, seja cirúrgico, radioterapêutico, na radioterapia, na quimioterapia, assim por diante. Olá Samuel, boa noite ao Dr. Deni e ao programa Amostra Grátis da Saúde. Que bacana, eu sou paciente do Dr. Deni, faço acompanhamento da próstata com ele há quase 10 anos. Com o crescimento da minha próstata e dificuldade de urinar, eu tratava com medicamentos. Em dezembro, ele sugeriu que eu fizesse uma raspagem da próstata, ele marcou para o dia 19 de fevereiro e foi um grande sucesso. Um mês depois, entramos na pandemia e o procedimento foi feito na hora certa. Manda o meu agradecimento e meu abraço ao Dr. Deni, o Antônio Carlos aqui do centro. Se eu não estou enganado, esse Antônio Carlos aqui pela foto é o Toninho da agência, né? Que está sempre aí promovendo as viagens. Quero agradecer aqui também ao Toninho, está mandando um abraço para você. Antônio, eu queria agradecê-lo, assim, e é importante esse testemunho, inclusive desejar a todos bastante calma, bastante tranquilidade nesse tratamento e nesse isolamento que a gente vive, nessa condução que a gente vive em relação ao Covid. O que a gente vai entender com o tempo em relação ao Covid ainda vai demorar um pouco para se entender a doença. Mas o que a gente precisa saber e reconhecer é que não vale a pena protelar algum tratamento oncológico em função da pandemia. Então, aqui a gente tem mantido uma distância importante, segura, mas nos ambulatórios, especialmente do SUS, que é aquele paciente que tem uma condição mais restrita, esses atendimentos estão sendo feitos de maneira que não seja protelado o tratamento oncológico. Então, eu queria só fazer essa ressalva em relação ao Covid, né? Qual que é a relação entre a próstata e a ereção? Mais um telespectador que está perguntando, mas também não está se identificando. É claro que a ereção, ela depende de uma parte psicogênica, que tem a ver com o desejo, que tem a ver com o pensamento imaginativo, mas também tem a ver com a parte reflexogênica. O que é isso? É justamente os nervos, justamente o tato, a sensação, o cheiro e assim por diante. A próstata, em que ela participa disso? A inervação que vai aos genitais passa como se fosse uma camada
por cima da próstata. Então, nas cirurgias de câncer de próstata, em que se remove toda a próstata por conta de um câncer, algumas vezes, em torno de 50% das vezes, a gente tem um impacto na função erétil. Por isso, a relação anatômica nessa parte reflexogênica da ereção, lembrando que não é só isso. Então, a própria cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, ela tem um potencial de tentar minimizar esses efeitos adversos. Bacana. Sempre quando vem o médico urologista aqui, surge essa pergunta. E também, agora quem está fazendo essa pergunta aqui é o Antônio. Assim ele diz aqui, pergunta ao doutor Denis, existe algum exame que possa substituir o toque retal? Por enquanto não. Então, por enquanto, a grande vantagem do toque retal não é só o diagnóstico precoce, auxiliar no diagnóstico precoce de um câncer de próstata. Ele ajuda a fazer o estadiamento, ele ajuda a fazer a diferenciação de um quadro de prostatite, de ajudar a diagnosticar uma hiperplasia de próstata, eventualmente diagnosticar também as doenças orificiais, hemorroidas, fissuras anais, abscesso perianal. Não é tão comum, mas também consegue diagnosticar o câncer de reto baixo. Então, o exame físico, ele não é dispensável. Então, a gente vai usar ressonância, por exemplo, PET-PSMA, por exemplo, para agregar valor, não necessariamente para substituir, dada a grande variedade e qualidade das informações que o toque pode trazer e a acessibilidade. A gente tem que entender que o exame do toque ele não é exclusivo do urologista, não é só o urologista que vai realizar, ele faz parte do exame físico e pode ser assim empregado. Muito bem, seu Ibope aqui hoje está muito alto aqui, eu acho que seus pacientes combinaram todo de te ver aqui hoje, isso é muito bom. Eu não sabia, né? Quem está te mandando aqui agora, parabéns, hein, Samuel, parabéns ao programa e ao Dr. Deni, ele é um excelente profissional, sou seu paciente, é o meu amigo Wilton Ezenclever, que está mandando aqui um abraço para você, o Wilton Ezenclever lá não sei se o Wilton ainda está na CETRANS, mas quando eu trabalhava lá na outra gestão do Vladimir, a gente via lá o Wilton Ezenclever lá na CETRANS. Eu tenho uma série de amigos, né? A gente vai ver aí, eles não são pacientes, né? A gente vai formando paciente na primeira, segunda consulta e depois a gente consegue ter um rol de amizade, né? De amigos, isso é muito bacana. Eu acho que isso vai muito do profissional que está atendendo, porque se existe essa abertura, né? E eu quero dizer que de público também sou paciente do Dr. Denis, já tem aí quase 2 anos, né? Ele sempre atendendo de maneira muito eficiente, muito bem, a gente fica muito satisfeito com isso, mas se você vê que o médico dá essa abertura, eu acho que o paciente, ele se sente mais confortável, né? Eu não sei se você percebe, o homem ele chega um pouco nervoso, ele quer falar de tudo no consultório, menos do problema dele, eu não sei se você já percebeu isso, né? Então fica meio... A Denise está mandando aqui um abraço, está dizendo que está acompanhando o programa, está mandando aqui até uma foto das meninas lá, que estão lá assistindo, as suas filhas. Vou ter que chamar um intervalo aqui agora. Olá, boa noite, sou o Carlos, enfermeiro do Hospital São João de Deus. Tive o prazer de conhecer esse profissional como colega de trabalho e como paciente. Um abraço a ele, nota 1000. É o Carlos quem está mandando aqui um abraço para você. Eu abri aqui uma imagem do Carlos. Eu vou ter que chamar um intervalo, a gente vai voltar só para despedidas. Olha aqui, Túlio, a gente vai mais um intervalo, correto? Daqui a pouco a gente vai voltar para fazer e só dar boa noite com o Dr. Deni Veloso, da Clínica Dum. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias, para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo.
A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. A CMVet possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. A nova Pane de Caetane já está de portas abertas e pronta para te receber com todos os produtos que você já conhece e outras variedades. Venha se deliciar na padaria mais simpática da cidade. A nova Pane de Caetane está na Avenida Divino Espírito Santo, 488, quase esquina com 7 de setembro, com estacionamento próprio, qualidade e bom atendimento. Agora, em mais uma nova opção, a melhor hora do seu dia é na Pane de Caetane. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo. Fique em casa, porque uma hora tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa Hospital São Judas Tadeu. De volta ao vivo nesta terça-feira, deixa eu registrar aqui o telefone do médico cooperado Unimed Divinópolis, Dr. Denis Veloso, médico urologista. Ele é doutor e professor, isso é muito importante essa citação, é o 3214-8680, 3214-8680, médico cooperado da nossa Unimed Divinópolis. Lá na clínica do, além do Dr. Denis Veloso, também nós temos lá a doutora Denise Sena Veloso e também o Dr. Davis, são dois cirurgiões vasculares. Dani, como é que você resume essa nossa entrevista de hoje aqui ao vivo na TV Candidez? Como é que você resume para a gente, para o telespectador que nos acompanha aqui ao vivo? Eu acho que a entrevista foi muito mais uma surpresa, eu fico muito agradecido. E é uma surpresa agradável, né, Dani? Uma surpresa maravilhosa, assim, a gente sempre ter e saber que tem pessoas que gostam da gente, que manifestam isso de uma maneira tão bela. Agradecer a Denise em especial, que eu acho que ela que ajustou essas coisas, ao meu pai, a minha mãe, então as meninas, a todos, porque na verdade nós somos reflexo daquilo que a gente vê, das pessoas com quem a gente convive. Então a gente tem que procurar nos cercar de pessoas agradáveis, de pessoas positivas e de pessoas boas. Fico muito agradecido e em qualquer oportunidade fico à disposição para esclarecer mais sobre o câncer de próstata, sobre qualquer tema
urológico, né? Muito agradecidos mesmo. Tá, nós não falamos muito sobre a questão da robótica, mas você faz a robótica em Belo Horizonte, né? Um dos poucos profissionais aqui da Divinópolis, e o resultado, você já falou um pouco no primeiro bloco, tem sido muito satisfatório. O resultado é muito bom, assim, a cirurgia robótica, ela traz algumas vantagens do ponto de vista cirúrgico, e dentro em breve isso vai chegar aqui na cidade. É um tipo de tecnologia que ela vai ficar um pouco mais alcançável, a tendência é popularizar mesmo. E a gente tem que se preparar profissionalmente antes que isso aconteça, antes que ela chegue aqui, porque à medida do que chegar, à medida do que tiver disponível, a gente vai poder proporcionar, sem precisar levar o paciente para Belo Horizonte, mas tratar aqui mesmo, o melhor que a gente tem de tecnologia. Mas é isso. Você tem 30 segundos para dar um recado para os homens que estão nos assistindo agora dentro do Novembro Azul. Vocês viram assim que a saúde minha, ela depende, na verdade, da família. Então, para o homem que está nos assistindo agora, percebam no seu convívio da família, né? E motivem, e essa família também motive o homem a se cuidar. Esse cuidado, essa expectativa de vida e qualidade de vida faz muita diferença quando a gente diagnostica cedo, quando a gente se cuida bem, quando a gente faz exercício, e a gente sempre é motivado por quem gosta da gente. Então, eu poderia resumir o seguinte: evitem cigarro, evitem bebida alcoólica, façam exercício físico, mas principalmente tenham um bom convívio familiar e se cuidem, né? Ok, muito obrigado, viu, Dene, pela sua presença. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado a partir de 1 da tarde. Ao vivo é toda semana. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigado. A gente volta na próxima. Para você, uma boa noite e até lá, se Deus quiser. Amostra grátis. Oferecimento Unimed Divinópolis e Mega Scan.